Olá, ouvintes da PlanosCast. Thiago Doria aqui com um episódio que vai transformar a forma como você pensa sobre gestão na saúde. Hoje, em nosso primeiríssimo episódio, vamos explorar a gestão integrada por indicadores com um especialista no assunto. O cara que foi um dos meus professores e mentor por muitos anos, Luciano Braz. Vamos descobrir como os indicadores de gestão podem revolucionar clínicas e desde melhorar a qualidade do atendimento até aumentar a eficiência operacional. O Luciano Braz é administrador de empresas, possui MBA em Gestão de Saúde pela FGV, é pós-graduado em Controladoria e Finanças, em Capacitação Avançada em Administração pela UFBA e possui mais de 20 anos de experiência na gestão de clínicas e hospitais. Grande Luciano, é um prazer receber você em nosso primeiro episódio do podcast da Planos, o nosso PlanosCast, o podcast que fala sobre gestão de serviços em saúde. Luciano, conta pra gente como começou essa jornada na administração de empresas. Ok, Thiago, que bom poder estar aqui, poder falar a respeito de gestão de saúde, que é tanta coisa que está acontecendo agora, né? Mas vamos lá. Eu já estou há alguns anos aí no mercado, tá? Eu vim, na verdade, da área de recursos humanos, né? Lá em 1980. E a partir da década de 90 eu entrei na área da saúde. E aí, a princípio, comecei sempre na área privada. Aí comecei num centro de saúde ocupacional. No centro de saúde ocupacional, aí migrei para policlínicas e de lá para cá vários hospitais, várias empresas aí no segmento de saúde. Bom, Luciano, então, entrando no assunto de hoje, explica o que são indicadores de gestão e por que eles são tão importantes para as clínicas. Pois é, Thiago, aí até lembrando lá o filósofo Sêneca, né, que diz que qualquer vento é desfavorável se a gente não souber para onde quer ir. E a ideia dos indicadores é justamente isso. Você, em função de um objetivo que você definiu, é você poder verificar como é que você está caminhando. Só que hoje a gente vive um momento bastante diferente, né? Porque com a utilização de sistemas, os chamados ERPs, a obtenção dos indicadores é muito mais rápida. Antigamente a gente brincava, né, que você levava 80% do tempo para levantar a informação e 20% para tomar decisão. E hoje não, hoje é o contrário, né? Hoje, com a facilidade que os sistemas oferecem para a gente, a obtenção dos indicadores é muito mais fácil. Então, a ideia é que, a partir de todo esse modernismo que a gente vive hoje, com a entrada de inteligência artificial, a utilização de dashboards, você chega aí ao ponto de poder ter os indicadores online, quer dizer, você não precisa perder tempo, né, em baixar indicadores, ir lá no banco de dados, você tem tudo ali prontinho aí às suas mãos e um conjunto de indicadores, né? Então, te permite aí, como um painel de avião, os chamados dashboards, né, você enxergar direitinho todos os aspectos que você queira acompanhar na tua jornada. Pô, Luciano, muito legal, mas me conta aí, quais são os principais benefícios ao implementar esses indicadores? À medida em que você mede os processos, você consegue identificar exatamente se os teus objetivos são alcançados. Nossos problemas, Thiago, em clínicas e hospitais, é que no corre-corre do dia a dia, né, na questão do atendimento, pensando principalmente no papel do médico, isso acaba ficando para segundo plano. Então, qual é a ideia dos indicadores? Não. Então, você tem ali o acompanhamento online que te permite ver se você está chegando realmente aonde você quer. Então, você já pode estar eliminando isso logo do início da atividade, né? Logo no início do período. Quais são os desafios, as dificuldades que você mais escuta dos seus clientes quando passam a adotar indicadores de gestão e como superá-los? Tiago, eu faço uma brincadeira porque são dois momentos bem distintos, né? Quando o cliente não mede,
ele tem até a noção de que existe algum problema, mas ele não sabe exatamente o que e aonde está o problema. Agora, a partir do momento em que você começa a medir, aí a história é outra, né? Porque aí vem a angústia de entender que você está com aquela dor e de que você precisa superar. Aí entra a questão que eu acho muito importante, que é quase que um padrão, né, no desenvolvimento dos indicadores, que é você usar a estrutura da clínica do hospital, ou seja, é você montar o organograma, separar direitinho os papéis e as responsabilidades, e de cada caixinha do organograma, então você vai estabelecer as metas. E assim a gente acaba tendo dois conjuntos de metas, né? Você tem aquelas metas estratégicas, que são as metas do negócio, e você passa a ter as metas da operação, de cada caixinha. Tá, muito legal. Luciano, você pode compartilhar algum caso de sucesso ou exemplo de como esses indicadores podem ser efetivamente aplicados? Tá, são vários os cases, viu, Tiago? Principalmente vamos pegar na área hospitalar, onde a abrangência de atividades é enorme, e aí você precisa ter um conjunto muito grande de indicadores para poder tratar. Mas eu diria que nós já tivemos boas experiências, principalmente com a utilização dos dashboards, né? Porque você consegue enxergar, vamos lá, no seu hospital, qual é o principal negócio do seu hospital? Meu principal negócio é a minha ocupação de leitos, eu quero garantir uma alta ocupação de leitos, bacana. Aquela ocupação de leitos, mas você tem aí alguns outros fatores que são importantes. Eu preciso ver se eu estou conseguindo captar esses pacientes. Aí dentro do meu hospital, quais são as principais fontes de captação? Pode advir de urgências e pode vir também dos atendimentos clínicos, né? Mas o atendimento de urgência, aí vem do pronto-socorro. Então, você vai, a partir de cada caixinha, medindo aí esse resultado. E hoje em dia, Tiago, está muito mais fácil a gente poder falar de indicadores, porque até no passado era um hábito curioso, né? A gente tinha que fazer o chamado fechamento do mês. Então, o que era o fechamento do mês? Era você reunir em um determinado dia, no final do mês, né? Coletar todas as informações necessárias, juntar tudo num pacote, printar gráficos e montar tabelas, né? E aí você fazia esse fechamento mensal. Hoje em dia, não. Hoje em dia você faz o acompanhamento online. Você vai simplesmente com o seu mouse se aprofundando até a informação, você identificar onde é que está o problema e você estabelecer lá o seu plano de ação. Quando uma clínica vai implementar esses indicadores de gestão, existem etapas específicas que elas devam seguir? Sem dúvida, Tiago. Aí é quase que um padrão, tá? Porque vamos lá. Primeiro passo, de certa forma, eu já falei, que é você estabelecer direitinho qual é o principal negócio da sua empresa. Então, por exemplo, no caso de hospital, como eu citei, então pode ser que seja a taxa de ocupação de leitos, ou seja, a ocupação de leitos é o meu principal objetivo. Se eu já falo de um consultório, o meu objetivo maior é ter todas as agendas, né, que foram disponibilizadas lotadas. E aí, a partir da identificação desse principal indicador, aí você vai desdobrando. Agora, além desses indicadores, uma coisa que é quase um manto sagrado para a gente aqui na Planos, né? Até lembrando do colega André, mas é a questão dos indicadores financeiros. Normalmente, a gente da Planos, a gente já começa de cara com olhar o organograma, estabelecer as classificações orçamentárias, para que as receitas e despesas possam ser alocadas direitinho. E aí você vai acompanhando esses indicadores. Então, vou ver como é que está meu indicador ocupação do meu negócio, vou acompanhar o indicador ticket médio, evasão, isso falando de receitas. Depois eu vou para os meus indicadores de despesas. Deixa eu acompanhar a evolução dos meus custos fixos, ver se tem evolução, como é que está a questão dos variáveis.
Mas aí, à medida que a gente vai avançando no organograma e você vai se aprofundando, com o passar do tempo, você vê que certos indicadores eles perdem um pouco a função. Por quê? Porque você alcança uma certa estabilidade. Por exemplo, na questão da gente na área de consultoria, clínicas, por exemplo, à medida que se estabelece uma rotina na geração automática das contas, né, para fins de faturamento, aí você só acompanha o processo só acompanha os indicadores nos primeiros meses, porque depois você percebe que aquilo vira uma rotina e aí já deixa de ser um indicador estratégico, ele passa a ser um indicador da operação, onde o setor vai estar acompanhando. Mas você percebe que ao longo do tempo as metas vão tendo alterações, porque a gente alcançou um determinado objetivo, pensando sempre, né, na melhoria contínua, então você vai mudando. Então, indicadores, eu diria a você que ele tem esses dois aspectos, tá? Ele tem o aspecto do alcance do resultado, ou seja, da estabilidade, então ele deixa de ser estratégico e ele pode ser importante apenas para o acompanhamento da operação. E, além de mudar os indicadores, ainda vem a questão das metas também, que são importantes, tá? Se eu alcancei um determinado resultado, aí a gente vai mexer essas metas. Agora, o importante é desenhar metas que sejam alcançáveis, né? E sobre monitoramento? Qual a importância do monitoramento contínuo desses indicadores para garantir as melhorias constantes? Essa que eu acho que é uma condição importante, sabe, Tiago, do uso de sistemas integrados, onde você tem todo um processo interligado das ações. Sabe aquele exemplo em que o médico, em um atendimento, ele prescreveu material e medicamento, aquilo já automaticamente caiu na farmácia que dispensa, enfermeira apraza e aplica, quando ela apraza e aplica, já caiu na conta, a conta baixou o estoque, já avisou compras. Então, essa série de avisos que a gente vai tendo através do sistema, eles são baseados nos indicadores, né? Onde cada operação, cada gestor, ele vai efetivamente acompanhando os resultados daqueles indicadores da sua operação. E assim você tem a garantia de fazer as entregas, né? Alcançar os objetivos que você deseja, e além de identificar imediatamente quais são os problemas, né, que você tem para você poder fazer aí as correções. É esse ponto que eu acho fantástico, esse momento que a gente vive hoje, né? Da questão de sistemas integrados, da possibilidade de você gerar dashboards a partir do seu próprio banco de dados. Aí eu sempre brinco, né, que até alguns anos atrás, não sei se vocês lembram disso, mas para a gente mostrar que a gente sabia mexer em computador, a gente fazia os cursos da Microsoft, né, de Word, de Excel, de PowerPoint. Pois é, hoje a própria Microsoft, como exemplo, tem o Power BI, que é uma ferramenta fantástica e que te permite você, que não tem conhecimento de informática, você montar os seus próprios dashboards. E uma questão, Tiago, que eu acho muito legal é que dificilmente você vê um quadro de indicadores que sirva para uma clínica, que ela venha servir para outra clínica. Então, eu sempre recomendo que a montagem, a escolha dos dashboards, né, da escolha desses indicadores que vão compor aí os dashboards, eles têm que ser olhados a partir do negócio. Um exemplo prático, se eu estou numa clínica popular, tá, que tem baixo nível de utilização de operadoras de planos de saúde, compensa eu colocar indicadores para poder acompanhar a evolução das operadoras? Então, por isso que é importante o conjunto de indicadores, ele ser moldado em função do perfil do negócio. No que tange a recursos humanos, você sugere que as clínicas incentivem o feedback da equipe sobre os indicadores para promover um ambiente mais colaborativo? Sem dúvida nenhuma, Tiago. Eu acho que essa é uma condição fundamental, tá? A questão do reconhecimento e da recompensa. Mas em ambos os casos, seja o reconhecimento, seja a recompensa, ela vai se basear em metas, né? Metas claramente definidas, metas que sejam de conhecimento de todos
e metas, né, medidas por esses indicadores, que sejam alcançáveis, né? E aí você, a partir do alcance, você fazer o reconhecimento e a recompensa. Isso muda completamente o clima da organização. Você gera uma integração da equipe e a equipe, à medida em que esse processo é estabelecido de reconhecimento e recompensa, eventuais erros, eles não são escondidos porque alguém pode ser penalizado, muito pelo contrário. Esse senso de equipe ele é identificado, então os erros são identificados, são rapidamente tratados, porque eles são vistos como oportunidades de melhoria, o que vai favorecer ainda mais o alcance dos resultados. Ainda nesse âmbito de recursos humanos e gestão de pessoas, no que tange a treinamento e desenvolvimento, como as clínicas podem capacitar suas equipes para utilizar efetivamente os indicadores de gestão? Tiago, muito legal essa pergunta, tá? Aí vem aquela questão, cada caixinha do organograma tem que ter um conjunto de indicadores, e para que essas regras do jogo, né, fiquem claras para todo mundo, até pensando no processo de reconhecimento e recompensa, é você estabelecer esses indicadores. Então, por exemplo, se você está falando de um call center, tá? Do processo de agendamento de consultas e exames, e vamos falar de um processo por telefonia. Então, eu quero saber o tempo médio de atendimento daquele profissional, que é para poder saber se ele está conduzindo a conversa, se ele está ganhando tempo, porque se ele tiver um tempo médio de atendimento muito alto, outras ligações vão estar sendo perdidas, porque as pessoas vão ficar aguardando terminar aquela conversa para ir outra. E assim você vai seguindo. A mesma coisa com a recepção. Qual é o tempo médio de recepção, a quantidade de autorizações? Então, o importante, na nossa recomendação dos indicadores, é que cada área tem o seu conjunto de medições, de mensurações. Daí a importância dos indicadores. E para todas, viu, Tiago? Não é apenas nas áreas de atendimento, nas áreas assistenciais. O mesmo acontece com a área financeira. Então, se eu falo, por exemplo, né, você olhar o contexto todo por várias óticas. Então, vamos falar de uma clínica que tem um conjunto de operadoras de planos de saúde. Aí a gente costuma brincar, vem cá, clínica, qual é a melhor operadora de plano de saúde? Aí vamos lá, é aquela que eu tenho alto grau de dependência, porque você tem uma dependência muito alta é perigoso, né? E se amanhã ou depois a operadora resolve criar um serviço próprio? E o ticket médio, será que é bacana? Quer dizer, será que os preços que nós temos contratualizados são preços de estimulantes? De repente eu tenho tudo isso atendido, mas eu tenho uma alta inadimplência ou eu tenho uma alta glose. Então, veja, a gente vai sempre falando de indicadores. E aí, quando você bota tudo isso na balança, aí você consegue dizer que, peraí, essa operadora é benéfica, sim. Esse conjunto de indicadores mostra que é bacana. Mas eu tenho, por outro lado, esses outros indicadores que precisam ser trabalhados. Show de bola. O assunto agora é Balance Scorecard. Explica para os nossos ouvintes o que é Balance Scorecard e se você acredita que o uso de um Balance Scorecard é eficaz na gestão de clínicas. Pois é, Tiago. O Balance Scorecard, né, o chamado BSG, ele entra aí, na verdade, para mudar todo um conceito. E acho que isso é muito bom para a gente, principalmente na área da saúde, porque ele parte do seguinte pressuposto. Qual é o principal negócio de uma empresa? Qual é o principal objetivo de um negócio? É o lucro, tá legal. Mas se eu tenho lucro e não estou atendendo bem os meus pacientes, então eu tenho lucro agora, mas eu não tenho lucro lá a seguir. Então, então já não é só o lucro. Então eu vou lá o lucro e vou ver a satisfação dos meus usuários, dos meus clientes. E se o meu funcionário está insatisfeito? Então, eu tive o lucro agora, mas ele estando insatisfeito pode fazer com que caia a minha produção e eu não alcance o lucro. Então, Então, a questão do funcionário também. Então, o Balance Scorecard, ele divide em conjuntos, tá? Ele divide num conjunto de indicadores financeiros, onde o lucro é um dos indicadores, mas ele fala de um conjunto.
E aí você vai estabelecer a composição desses indicadores nesse bloco financeiro. Depois ele fala do bloco, que é o bloco operação. Então, eu vou escolher aquelas atividades que são estratégicas para mim dentro da clínica, e aí eu vou acompanhar. Agora há pouco eu citei o exemplo do agendamento de consultas, né? Então, eu vou estar medindo, porque o que adianta, por exemplo, a gente fazer uma bela campanha de marketing, atrair os clientes, e quando eles ligarem para a tua clínica ou te procurarem no WhatsApp, ninguém atende. Aí ele vai para o concorrente. Então, financeiro, da operação, o BSG também trata a questão da satisfação do cliente, como eu mencionei, né, que isso é um dado para poder garantir a perpetuidade, né, do alcance desse resultado. Depois a gente vai falar também da satisfação dos colaboradores. E aí você vai escolher qual indicador você vai estar utilizando. Você pode aplicar uma pesquisa de clima organizacional, você pode usar a avaliação de desempenho, mas o importante no Balanced Scorecard é essa escolha de que você não está olhando somente por uma ótica, você olha aí por várias óticas e dentro dessas óticas, você estabelece um conjunto de indicadores que você vai estar medindo. Show de bola, Braz. Você acha que há indicadores de gestão que possam ser compartilhados com os pacientes para melhorar a transparência e a confiança? Sem dúvida nenhuma, Tiago. E não só pela questão da própria gerência, né, onde você inspira a confiança, né, no paciente, mas você tem aí a própria legislação hoje, né? Você tem a própria LGPD, que tudo conduz para que esse processo de transparência aconteça. Então, é super importante, por exemplo, à medida que você estabelece os indicadores, e de repente, vamos supor que houve algum problema com que fez que você perdesse um paciente. Na pesquisa de satisfação, o paciente não ficou satisfeito. Como é importante, né, você poder entrar em contato com esse paciente, entender o que aconteceu, você apresentar as justificativas, se houver, né, ou se não houver, agradecer ao paciente que ele está lhe dando uma oportunidade para você poder corrigir esse problema e não voltar a repeti-lo novamente, né? Eu, particularmente, gosto muito dos indicadores que vêm da avaliação, né, da pós-atendimento, porque aí você já mede logo de cara se, através das pesquisas da NPS, né, no Net Promoter Score, e aí você identifica, porque da mesma forma como um paciente pode ser um promotor, né, onde o bem-estar que ele teve com o resultado do seu serviço foi tão bom que ele quer que mais pessoas tenham a mesma satisfação, mas você tem o outro extremo da escala, né, que é o detrator de alto impacto. Quer dizer, foi tão maléfico a prestação do serviço, ele sofreu tanto, que aí ele vai ser um propagador que ele não quer que outras pessoas passem pelo mesmo sofrimento. Daí a importância de identificar, seja no ponto positivo, seja no ponto negativo, mas principalmente no ponto negativo, é se agir com rapidez e com transparência. E sobre metas, como estabelecer metas realistas e eficazes em clínicas? Eu diria, Tiago, que aí não tem jeito, tá? As primeiras metas que você estabelece, aí hoje a gente tem a inteligência artificial, você tem uma série de ferramentas que favorecem, né, que você busque essas informações. Mas o ideal além de usar ferramentas como inteligência artificial, é você usar o benchmark, ou seja, identifique aquelas empresas que têm uma performance legal e necessariamente elas não precisam ser do mesmo segmento que sua empresa, tá? Pode ser de segmentos diferentes, mas uma recepção de um outro segmento, faturamento, processo de cobrança. Então, à medida que você vai identificando, aí o que é importante é você testar, e aí não tem outro jeito. Então, é identificar qual é o indicador e depois você estabelecer a meta. E a meta é um teste. Alcançou a meta, tá? Que muitas vezes acontece da gente subestimar
e colocar uma meta facilmente alcançável. Então, isso é um erro, isso é um problema. A mesma coisa acontece quando você coloca uma meta que é inalcançável, né? Então, isso também é um problema. Então, o ideal é que antes de você estabelecer a meta, deixe o indicador correr durante um determinado período para você ter uma exata noção de como é que está o seu desempenho, para a partir dali, olhando para esse desempenho, ou vendo o benchmark, ou acompanhando o que tem de novidades na IA, entendeu o que estão fazendo de importante naquela área, e você desenhar o seu, em função do resultado que você está alcançando. Mas o que eu sempre recomendo é desenhar, como você mesmo muito bem colocou, Tiago, desenhar metas realistas e alcançáveis, porque não tem nada mais triste do que você ficar correndo atrás de alguma coisa que você sabe que não vai alcançar. Aquilo dá desânimo, aquilo provoca desgaste, e à medida que a meta seja alcançada, promova, reconheça e recompense, porque houve grandes esforços ali desdobrados para aquele objetivo ser alcançado. Inclusive, tem um acrônimo que é utilizado para falar justamente sobre isso, né? As metas SMART. SMART, ele diz que as metas precisam ser específicas, mensuráveis, e aí porque aí você vai conseguir realmente identificar e acompanhar, né, as metas. Elas precisam ser também atingíveis, como você disse, relevantes e temporais. Eu sempre digo aos nossos clientes, né, olha, quando você estabelecer uma meta, você precisa também estabelecer o tempo. Quanto tempo você deseja ou você acha que vai conseguir atingir aquela meta? E eu também digo, ó, nada é engessado. Se você não atingir aquela meta dentro daquele tempo, então você roda ali o PDCA e fala que é onde nós podemos ajustar aqui esta roda aqui do PDCA e esticar o prazo um pouco mais, mas ver o que errou, corrigir e avançar. Luciano, show de bola. É muito legal esse nosso bate-papo, mas aí ainda não terminamos não, tá? Me conta aí quais são os principais desafios, ainda dentro de metas, né? Os principais desafios ao definir metas de desempenho para equipes e seus clientes. Tá. Tiago, eu acho que tanto na definição das metas, como também na definição dos indicadores, tá? Porque vamos pegar de exemplos que não estão muito distantes, não. Quando você fala, por exemplo, de pesquisa de satisfação, você lembra daquelas caixinhas que a gente deixava na recepção para o paciente preencher logo após o atendimento? Então, lá você estava usando um indicador que não era objetivo, que não era automatizado e que acabava não retratando a realidade. As caixinhas, as pesquisas de satisfação, na verdade, era a caixa de reclamação, né? Porque o paciente só preenchia quando ele estava chateado com alguma coisa, ele via aquilo como um canal para ele poder fazer a reclamação. Mas olha que coisa fantástica que a gente vive hoje com a sistematização. Logo, imediatamente após o atendimento, eu já encaminho um WhatsApp para o paciente com uma única pergunta, ainda nesse exemplo, né, da pesquisa de satisfação, o NPS, para ele dar uma nota de 0 a 10, e você já tem a resposta ali online do que aconteceu. Então, você já identifica isso online. Então, eu acho que o primeiro passo na questão do estabelecer as metas é você escolher indicadores que sejam automatizados, tá? Que tragam. Outra coisa, a automatização é importante porque ela traz dentro de sistema, quer dizer, você não tem o manuseio e você não tem a manipulação. Eu, por exemplo, tenho um preconceito muito grande com informações, com indicadores que não são coletados diretamente no ERP. Porque, puxa, alguém lê o indicador e transfere para uma planilha de Excel. E se errei na digitação? Então, definir a meta, escolher uma meta que seja sistematizada. E na questão dos indicadores, eu recomendo, Tiago, uma composição de indicadores, porque veja só no caso da gente que trabalha com a área da saúde, né? Quem busca os nossos serviços, não há aquela máxima de que pode buscar ou é pela dor ou é pelo amor.
Então, vamos lá. Estou buscando pela dor, é uma questão de urgência e emergência. O que eu vou estar medindo aí? Quais são os indicadores que eu vou medir para poder ver a satisfação do meu cliente? Não tenha dúvida que eu vou aplicar uma pesquisa de satisfação, mas aí eu vou elencar o conjunto de indicadores. Eu quero ver o tempo médio de atendimento, da realização de cada serviço dentro da clínica. E a partir do estabelecimento desses indicadores, é como você me perguntou lá atrás, vamos deixar rodar esses indicadores por um determinado período para a gente ter uma ideia desse funcionamento, ao mesmo tempo que a gente vai buscando aí os benchmark, ver quem é o show de bola do mercado, para a gente não perder tempo em reinventar a roda, e a partir daí medir, mas é não usar um indicador só, é usar um conjunto. Porque se o cliente me disse, por exemplo, numa pesquisa, no modelo do NPS, né, que eu gosto tanto, que ele ficou insatisfeito, se eu já tiver outros indicadores, como, por exemplo, o tempo médio de atendimento, o tempo médio de espera, eu já vou tendo, através dos indicadores, já algumas pistas para poder ver que, puxa, aquela insatisfação que o cliente me deu decorreu deste problema aqui. E aí a gente tornando isso claro, né, para toda a equipe, eles perceberem que a meta, que o indicador, ele é um indicador confiável, que ele não existe essa possibilidade de alguém errar, de alguém manipular, ele advém diretamente do sistema, tá? E um indicador que mensure exatamente aquilo que a gente quer. Aí você gera uma equipe diferenciada, estimulada para poder correr atrás das metas. Falando em equipe, quais estratégias você recomendaria para manter a equipe motivada e alcançar metas desafiadoras? Olha, Tiago, essa sequência de passos, eu diria que o primeiro, a questão é você definir um conjunto de indicadores, se possível, faça essa construção com a própria equipe, mas lembre-se de fazer uma construção de indicadores baseadas no perfil do seu negócio, tá? Uma coisa é o benchmark, a gente definir o indicador, definir um segmento e ir lá medir, isso é uma coisa. Agora, não quer dizer que aquele indicador que é utilizado no meu concorrente vai servir para mim. Aí você vai escolher o seu próprio indicador. E à medida em que você vai, então, na caixinha do organograma, mostrando esse conjunto de indicador, uma questão que eu também sempre estimulo nos clientes da Planos, né? Torne o entendimento do conjunto de indicadores como um todo para os componentes da organização, para ele poder entender a importância do papel dele no todo. Então, não é olhar apenas o indicador do meu setor, eu quero enxergar o indicador do conjunto, tá? Se fizer uma analogia com o meu time de futebol, defesa boa não marca gol, ou ataque bom também não reduz a chance de você levar gol. Então, a gente precisa ter a equipe toda estimulada, integrada, ela enxergando os objetivos da clínica como um todo e ela enxergar os objetivos dela, qual é a participação dela dentro daquele processo. Estabeleceu, então, esses indicadores e desenhou metas que sejam realizáveis e alcançáveis. Aí o terceiro ponto que eu recomendo é o ponto de reconhecer e recompensar, tá? E principalmente reconhecer e recompensar equipes. Uma coisa é a avaliação de desempenho, é o indicador para você poder medir o desempenho individual. A outra coisa é a equipe, porque à medida que você faz com a equipe, Tiago, a própria equipe acaba suprindo as deficiências de um eventual colaborador que não esteja ajudando. Eles vão estar preocupados em treinar, em estimular, em ajudar o colega, porque eles vão perceber que o resultado da equipe é alcançado quando todos se esforçam, né? Quando todos alcançam aí os resultados. E como medir e ajustar metas de desempenho ao longo do tempo para garantir melhoria contínua? Você quando falou do ciclo PDCA, né, de planejar, de fazer, executar, é o caso típico disso, né?
O primeiro passo que eu recomendo é, hoje em dia, a gente falando de clínicas e hospitais, é ter um bom sistema. Porque quem tem um bom sistema já tem um processo definido. Eu não preciso perder tempo dentro da clínica em redefinir processos. Então, à medida que esses processos estão definidos a partir do sistema, eles já trazem no seu bojo um conjunto de indicadores. Então, eu já sei exatamente o que vai ser medido a partir daquele indicador. Maravilha. O próximo ponto, então, é eu escolher, então, dentro do meu sistema, quais são os meus indicadores estratégicos e quais são os meus indicadores da operação. E aí você faz a montagem do seu próprio dashboard, ou seja, você vai lá escolher o conjunto dos... Não é apenas um indicador, é um conjunto. Como eu citei aquele exemplo das operadoras de planos de saúde, como é que é o ticket médio, a utilização da capacidade instalada, o grau de inadimplência, o grau de glosa. Então, você imagina você bater os olhos numa única tela e você já poder enxergar aí esse conjunto todo. Então, isso advém dos sistemas, do ERP. Mas o ERP, dificilmente, Tiago, ele já traz um dashboard para você. O ideal é que você escolha os seus próprios dashboards e estabeleça um conjunto de informações. O outro passo é, deixa correr um tempo para você poder identificar qual é a média de alcance, para você começar a pensar em definir as metas. Porque aí, com essa experiência, aí sim, aí você parte para a meta definida, estabeleça seu sistema de reconhecimento e recompensa, e aí divulgação para as tuas equipes, né? Para que eles possam enxergar o conjunto e enxergar a parte que cabe a eles naquele processo. Mas um processo transparente. Eu até entendo, Tiago, que algumas informações, como, por exemplo, informações financeiras, essa a gente tem que ter um pouco de parcimônia no trato com essas informações, até por conta de risco, de questão de segurança, né? Mas aí eu vou transformar, ao invés de dizer que meu objetivo é ter aquele lucro, né, ou aquele prejuízo, prejuízo que Deus me livre, mas aquele superávit no meu fluxo de caixa, não, eu vou transformar aquilo em percentual, eu vou transformar aquilo num número relativo. Então, eu não preciso dizer que a minha meta é alcançar 3 milhões de reais. Eu vou dizer que a minha meta é 100%. E aí eu vou medir, em cima do número relativo, quantos por cento eu alcancei, sem falar do número absoluto, porque aquilo é perigoso, né? Depois a gente fica expondo os funcionários e seus familiares aí em função de alguém identificar que, olha, o montante de dinheiro que corre naquela clínica. Então, eu entendo que a gente precisa ter esses cuidados, tá? Em usar da democracia, mas preservar a segurança de todos dentro da organização. Luciano, antes da gente encerrar, você poderia compartilhar uma citação inspiradora que guie o seu trabalho e que possa inspirar também os nossos ouvintes? Tiago, essa é muito legal, isso não me sai da cabeça. É o filósofo romano Sêneca, né? Ele diz o seguinte, nenhum vento é favorável se você não sabe para onde você vai. Então, ou seja, estabeleça suas metas, estabeleça que objetivo, aonde você quer que o seu navio chegue. Aí sim vamos acompanhar se os ventos são favoráveis ou desfavoráveis. Foi muito legal. E para os nossos ouvintes que desejam saber mais ou querem implementar essas estratégias, como eles podem ter mais informações? Como eles podem te encontrar? Veja, a gente na Planos, nós temos essa característica, tá? Nós usamos vários ERPs, quando a gente fala de sistemas, porque essa é uma condição fundamental para uma clínica, para um hospital, tá? Normalmente a gente observa, Tiago, que a escolha de ERPs vai muito pelo médico em função do atendimento médico, né? Do front-end, do prontuário. Mas olha a importância de tudo que está por trás disso, né? Do financeiro, do agendamento, do processo de faturamento. Então, essa questão de você escolher um ERP que traga todo o conjunto de informações, eu diria que é o pontapé inicial daí.
E na escolha do RP, que é outra questão, que você já traz um processo, você já está pegando expertise de outras clínicas, de outras experiências para trazer para o seu conjunto. E aí é que precisa de tomar o cuidado, né? De você poder separar direitinho se aquela experiência lá do meu concorrente, né, ou de uma outra clínica vai servir para a gente também. Aí a importância, sabe, do investimento no processo em consultoria. É você trazer alguém que possa estar avaliando. Para a gente é muito comum, a gente aqui na Planos, quando a gente vai fazer implantação de ERPs, implantação de sistemas, que seja até feito por uma consultoria independente. Porque, veja, quando a gente fala do ERP que vão gerar esses indicadores, isso é fundamental para a gente, porque, como eu já disse várias vezes aqui, quem compra um sistema está comprando um processo. E na mudança do processo, áreas podem ser criadas ou suprimidas, o organograma muda. Então, é muito difícil para a empresa ela dizer como é que vai ser o seu organograma. E, por outro lado, às vezes é muito complexo você usar aquele organograma que você tinha para um processo novo. Então, é fundamental, o primeiro passo é a questão do organograma, e é nesse ponto que uma consultoria externa, que não tem vínculo com nada, que não tem vínculo com ninguém, vai poder ajudar a poder fazer um redesenho da organização, estabelecer o organograma, estabelecer os fluxogramas, dentro dos fluxogramas estabelecer quais são os indicadores estratégicos, quais são os indicadores da operação, deixa ele rodar um determinado período para você poder definir uma meta para, a partir daí, em paralelo, definir um sistema de reconhecimento e recompensa para, a partir daí, você começar a fazer a divulgação para que todo mundo esteja focado em alcançar aquele resultado esperado. Luciano Braz, muito obrigado pela sua presença aqui na PlanosCast e, claro, um grande abraço a você, nosso querido ouvinte, por estar conosco hoje no nosso primeiro episódio. Esperamos que tenha encontrado inspiração e ideias valiosas e que possam te ajudar na sua jornada profissional ou pessoal. A PlanosCast é o seu podcast para trazer recentes tendências, conversas e insights sobre gestão em saúde, sobre inovação e liderança. E se você gostaria de conhecer melhor a Planos, acesse planosconsultoria.com. Até a próxima!